Pois bem, em Daniel, capítulo 8, no verso 16, diz assim, aqui no livro de Daniel, eu vou atropelar algumas questões, tá, irmãos? Se você quer saber do que se trata, vai ler as escrituras, que eu tenho percebido que tem muito preguiçoso aí, assistindo o vídeo. Deixa eu ver se é bom. Não gostei desse assunto, não. Pega aí. Vai embora. Eu não estou aqui fazendo trabalho para distrair preguiçoso, não, tá? Eu estou aqui fazendo um trabalho na busca de edificar aqueles que precisam, que porventura estão frequentando igrejas onde, como o pessoal tem que dizer, só tem palha, só se serve palha, né? E eu sei que eu já passei por isso. E porque é praticamente a única forma que eu encontrei de trabalhar. Raramente eu posso pregar, como quinta-feira preguei lá na Madeireira, em Santa Cruz. O rapaz estava separando a madeira, já vou meter um testemunho no meio. Aí Enoque, esse nome é forte. Eu falei, forte por quê? Ele é bíblico, Enoque, um homem que andou com Deus. Eu falei, você é salvo? Ele disse, eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu falei assim, você é salvo? Ele virou para mim. É sempre a mesma coisa, irmãos. Não, sabe como é que é, né? O negócio de falar que é salvo. Outro rapaz sentado assim, o mais jovem sentado assim, o mais novo sentado assim. Esse negócio de dizer que é salvo. Escuta uma coisa. Tu teve em igreja, tu foi batizado nas águas? Fui batizado. Cheguei a frequentar durante muitos anos, mas depois fui me afastando. Eu falei, você tem certeza da sua salvação? Ele falou, não. Eu falei, então você vai orar a Deus e pedir a Ele que por misericórdia Ele venha ao teu encontro e te salve. Porque a palavra de Deus diz que a salvação não é pelas obras, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra de Deus diz que o sangue do Calvário é suficiente para alcançar toda a humanidade, mas eficiente para os eleitos. Então, se tu tem algum temor, se tu crer naquilo que tu leu na palavra de Deus, dobra teu joelho e pede a Deus que venha ao teu encontro. E não fica colocando em pensilho aí, cá de cerveja, cá de... Continua tomando tua cervejinha. Porque depois que o Senhor entrar na tua vida, o que tiver que sair, vai sair. Você tem que vir como está, mas não confunda como estão cantando aí, que Deus te aceita como tu é. Mentira, não aceita não. Ele te recebe como estás, mas vai te lavar e te limpar. Porque se não houver mudança, não houve salvação nenhuma. Vamos continuar aqui. Assim, raramente eu prego. E rápido e ligeiro, e vapt-vupt. Em Daniel, Daniel está tendo a revelação dos eventos que vai levar o Oriente Médio a toda uma série de acontecimentos até a vinda do Mashiach, tá? No verso 16, Daniel... Bom, eu não vou ler muito, porque senão o vídeo fica grande, irmãos. No verso 15 diz assim, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Vamos entender aqui. Aqui há uma colocação de expressões que mostra que Daniel não tinha certeza de que se ele estava vendo era um ser humano ou alguém que se apresentava em forma humana, para não assustá-lo, para não feri-lo, que nós vamos ver que fere.
Eu cansei de ver, eu vivi muito no meio pentecostal. Era um tal de querer ver anjo, dizendo que via anjo. Irmão, eu vi um anjo aqui. Para de falar asneira. Esse ser aparecer perto de mim, se ele não tomar as devidas providências para me proteger, eu sou incinerado, eu sou destruído, eu sou esmagado. O livro de Daniel mostra isso claramente. Deus se muniu de seres celestiais que tenha em si também a forma humana e pode vir falar comigo sem me causar dano nenhum. Aqui você está vendo, vai ver um caso agora. E vi de mim como que uma semelhança de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem. Aí, aqui é outra vez, tá? Daniel aí, aqui é outra vez, nós vamos ver aqui. Uma voz, escutei, called Adam, voz de homem. Alguém que estava acompanhando Daniel, ou alguém que falou como um ser humano. Mas Daniel não descreve ter visto quem foi. Ele diz que falou de longe, gritou com voz humana. Call Adam. Voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Eu estou lendo aqui, para você entender, eu estou me munindo do texto do Antigo Testamento interlinear hebraico-português, tá? Não estou lendo direto no Taná, não, porque no Taná eu tenho que tomar muito cuidado para não me perder, porque é o hebraico puro. Eu estou recebendo ajuda aqui da obra do professor Dr. Francisco, lá de São Paulo. Muito bem. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Deixa eu ver como é que eu organizei aqui. Tá. Parei aqui. Porque o objetivo não é ler o livro de Daniel para você, tá? O objetivo é mostrar que figuras de cima, figuras celestiais, seres do céu, aparecem com um corpo humano. E nós vamos ver que não é como esses imbecis que tem canais na internet com 30 mil seguidores aí, fica falando que isso é mentira, foi visão, é só imagem do fantasma. Não, nós vamos ver que não há nenhuma incoerência, nenhuma impossibilidade de haver ser físico no céu. E que pode se desmaterializar e não depende de viajar no tempo, não. Ele pode sair de lá e aparecer aqui. Aí é assunto para outra hora. No capítulo 9, no verso 21, ele diz assim: estando eu, digo, ainda falando, ele estava fazendo a oração, intercedendo por Israel, Daniel. Capítulo 9. Estando eu falando na oração, o homem Gabriel, olha bem, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, lá no 16. Agora vamos ver aqui. E o homem Gabriel, Verraish, Gabriel em hebraico. Verraish não é Adão. Não é um descendente de Adão. Não é um homem como eu e você. Não. É outro tipo de homem. Outro tipo de homem. Que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Veio voando, tá? Ele flutuou, tá? Lembra do Magneto lá do X-Men? É aquilo ali, só que aqui é real. Não coloca asa de ganso de cisne aí não, que eu fico irritado, tá? Eu fico nervoso, eu fico brabo.
Não vem mostrar aquela coisa de adventista, de homem com asão de ganso, de 3 metros, pra cá 3 metros, tá? Não, que eu fico irritado com isso. Não tem nada disso aqui não, tá? Não tem nada de ele voou porque ele pode voar. Ele se levita no ar. Ele tem forma humana, mas não é um Adão. Ele não é um descendente de Adão. Ele é um Ish. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é amado. Você é um homem amado, amado de Deus, né? Ele está dizendo aqui. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí ele começa a falar das 70 semanas, se você quiser vai ler lá. Muito bem. Muito bem. Nós vamos seguir aqui uma ordem em que vamos mostrar que é perfeitamente plausível a ideia de que Deus vai levar pessoas para o céu. Mas não vai levar carne e sangue, não. Mas terá físico. Um físico que nós não podemos imaginar como será. O que mais nos aproxima da ideia, nós vamos ver em Yeshua, depois de ressuscitado, né? Vamos lá. Temos falado que a humanidade foi a primeira coisa que Deus gerou, o primeiro ato dele ao pensar e planejar a criação. Então nós vimos lá em Gênesis, lá na criação de Adão, que o Eterno diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pois bem, muitos, até pessoas que eu considero bastante, tem um rapaz aí na internet que é muito bom, que eu recomendo muito ele, né? Que ele, dando uma explicação, ele falou que sim, isso aí é um plural majestático. Plural majestático. Eu discordo. Quem sou eu para querer discutir com ele isso? Ele estudou em Israel, ele é fluente em hebraico, como qualquer israelense, e ele domina tanto o Antigo como o Novo Testamento em hebraico. Ele prega o Novo Testamento na Peshita de Israel, essa que eu tenho aqui. Ele prega no Novo Testamento, ele não usa grego, não. Ele prega o Novo Testamento na Peshita de Israel. Isso aqui só vende em Israel. E agora, com a taxa que Lula colocou aí, vai pagar uma grana preta para trazer. Que reeditaram. Tinha acabado, mas foi reeditado. Ora, qual é a dificuldade de nós entendermos que o Espírito, o grande Espírito estava ali e o grande homem, que os cabalistas principalmente gostam de chamar de Adão Kadmon, o Adão primordial, o homem primordial, o homem por excelência, o homem que foi lá e disse: façamos a nossa, olha só, ele não disse a minha não, ele disse a nossa, porque o homem é o Espírito, que Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito, importa que seja adorado em Espírito e verdade. E o Espírito é o homem. Mas tu tá maluco? Não tem loucura nenhuma aí, é só você orar que o Senhor, o Espírito, vai te fazer entender. São formas de se manifestar. Mas lá em Apocalipse, o homem não desaparece, não. Não desaparece. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que o filho se sujeitará ao pai. Parece que vai desaparecer, né? Mas você precisa entender que Paulo era judeu, tá? E ali você está lendo do grego. Cuidado aí. Em Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também
em Yeshua HaMashiach. Aí você lê Jesus Cristo. Que sendo em forma de, é aqui o único lugar aonde que em forma de para Deus é aceito e respeitado. Em forma de Deus, não teve por usurpação. Ele não achou que estaria roubando a glória daqueles que todos chamam de Pai, se mostrando como o próprio Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. E que é tão difícil de entender. A nova versão da Trinitariana chamou ele de sem honra. Chamou a palavra eterna de desonrada. Esse pessoal da Inglaterra tá ficando o quê? Ensandecido? Tá satanista agora? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele diz em João, eu e o Pai somos um. Quando o filho pegou, Senhor, mostra aí a gente, mostra o Pai pra gente, dá uma palhinha aí. Ele falou, Felipe, eu estou andando com vocês desde o princípio, você não entendeu? Tá aqui o Pai. Sou eu. Quem me vê o Pai. O inverso é legitimamente verdadeiro. Quem vê o Pai, vê Ele. Porque se não vê Ele, não vê o verdadeiro Deus, que é munido da grande e gloriosa humanidade, cujo reflexo está sendo tratado como coisa podre, como coisa... E, gente, tem até santo que vai pagar caro por isso, tem até salvo que vai pagar caro por isso. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aqui a eu, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui entra muito do aspecto humano, do ser humano Yeshua, filho de Maria, que é divino, mas também é humano. Teve medo, sentia dor, sangrava, graças a Deus. Se ele não sangra, eu estou perdido, eu estou roubado. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. É aí que eu quero chegar. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Tem alguma relação com o Apocalipse 5? Há alguma contradição? Nenhuma contradição com o que eu estou falando, estou mostrando na palavra. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Deus. Aí tu complicou tudo. Não falou em cima que o Pai deu o nome a ele, o Pai. Pois é, se você não se munir da mente semítica, você fica nessa coisa confusa. É que nem quando a gente começa a estudar hebraico, ler hebraico, a gente fica maluquinho, dor de cabeça, tontura, dá tudo. Porque não tem praticamente correlação nenhuma com o Ocidente, com as línguas neolatinas, línguas românicas, não tem. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Deus, para a glória do Pai. Isso aqui foi Filipenses. Vamos para Colossenses agora. Colossenses 1, 12 a 20. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. É herança, tá, irmão? Não fica focado em céu, não. Não fica focado em Nova Jerusalém com rua de ouro. Não tem nada de rua de ouro aí, não, irmão. Não, olha só, irmão, presta atenção numa coisa. Não tem nada de rua de ouro, não tem nada de rua de muro de diamante, não, tá? Isso seria lixo lá. Nós vamos ser presenteados com coisas muito superior ao ouro e à prata. Muito superior. Então é herança. Foca na herança.
dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, o Filho do seu amor. Deus é amor, diz a palavra, e ele, cheio de amor e próprio amor, ele pensou: o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu compartilho isso? Já sei, vou criar a humanidade. E criou a humanidade. E agora ele vou criar todas as coisas, mas vou criar a partir dele. Vou criar nele. Ele é, e para ele serão todas as coisas. Eu não quero ser invisível. Eu não quero ser um ser que destrói a sua criação ao tentar se aproximar, ao tentar sentir sua presença, seu calor. Eu quero estar presente, eu quero falar com eles, eu vou querer vê-los face a face. Então, ele diz: o qual é a imagem, verso 15, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aqui o que eu disse há pouco, o primogênito de toda a criação, porque nele, tá aqui, nele, não foi o Espírito eterno, foi nele, e esse que nós conhecemos como Yeshua, foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis, e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas. Aí, ele é antes de todas as coisas, antes das estrelas, antes das galáxias, antes de tudo, do buraco negro, do buraco iluminado. Ele é antes de todas as coisas. Deus criou a natureza humana. Valoriza o teu próximo, valoriza isso, cuida bem do teu corpo, cuida bem de si, ama o teu semelhante, ama teu marido, ama tua esposa, ama teu irmão. Compartilha essa porcaria desse carro, tira aquele dinheiro da conta, ajuda o faminto, valoriza o humano, porque é nisso que Deus está de olho. Ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele. Que coisa aqui. Irmão, vou falar aqui agora. Muita gente vai dizer que é besteira. O diabo vive? Existe? De onde vem a fonte de vida dele? De Yeshua. Vem ele blasfemar. Eu sei que ele disse: não tem parte nenhuma em mim. Mas tudo que existe subsiste por ele. Um pensamento dele e tudo, ou qualquer coisa, ou qualquer ser para de existir, morre. Se respira, para de respirar. Se brilha, para de brilhar. Se domina, para de dominar. Se faz o mal, para de fazer o mal. E ele é a cabeça do corpo da congregação. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele. O adventista fica inventando historinha. E aí eu pensei que Deus, o Todo-Poderoso, o testemunho de Jeová, embasbacado, aquele monte de besteira lá. Direito aí, estuda, faz um estudo assim, pegando as escrituras e unindo. É um quebra-cabeça, você tem que ter trabalho, você tem que ver as escrituras e não ficar lendo um pedacinho separado e tirando conclusão, não. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Pronto, aqui eu concluo. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, graças a Deus, irmãos, que ele sangrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele sangrou e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Eu disse lá atrás, a bagunça começou lá no céu. E ele está reconciliando.
está reconciliando tudo. Ele está pondo tudo em ordem. Depois que tudo estiver em ordem, ele, a forma humana, vai se unir à forma espírito, que disse a samaritana, Deus é espírito. E vai dizer, está aqui, agora está na hora de acabar as primeiras coisas e dar início. E farei novos céus e nova terra. Vamos encerrar. Evangelho de João. Evangelho de João, a ressurreição de Yeshua. Ora, João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Eterno. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas. Não bateu na porta não, tá? A porta não abriu não, ele atravessou. E apresentou-se no meio e disse: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, na costela, né? E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ué, tem 2 deuses? Não. É o único Deus. Está aqui. Está aqui. Disse-lhe Yeshua: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Yeshua é o Cristo, o Mashiach, né? O Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Muito bem. Tocou. Tem uma outra passagem, eu acho que é Mateus, que ele fala assim: um espírito não tem carne e osso como vê que eu tenho. Deixa eu ver se é Mateus. Mateus 28. Essas passagens aqui, essa agora de Mateus e essa de João e Mateus, eu não estava nos meus planos não, tá? Eu tô Mateus 28, 10. Eu não sei se é aqui. Não. Tem uma passagem que ele diz: toca em mim e vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Agora, que carne e que osso era após a ressurreição, isso aí, né? Não podemos falar. Então, meus amados, o valor da humanidade é algo que precisa ser reconquistado entre o povo de Deus. Porque eu estou vendo muitos que vestem roupas bonitas, sobem em púlpitos, pregam que é uma maravilha. E como fala bonito, e como sabe teologia. Antigo Testamento, então eu sou muito bom no Antigo Testamento. Novo, escamotei um pouco. Mas no trato com o próximo, a questão é essa.
Vós sereis meus discípulos, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Agora, o pessoal está te chamando de amor aí coisas mundanas, sentimentalismo. Sentimentalismo. O cara vê lá a velhinha doente lá e a irmãzinha consegue arrumar R$70 para pagar a gasolina, que eu empresto meu carro. Não, boto meu carro, mano, e enche o peito como se estivesse fazendo um grande favor. Não, a irmã vai no meu carro aqui, tem ar, tem tudo. Mas será que a irmã consegue R$70 para gasolina? Engraçado. O samaritano viu lá o homem, parou a carruagem dele, a caravana dele, chegou perto, olhou o quadro e falou: desce a maca, desce a lona, pega o corpo dele, coloca aqui, vamos tirar o sangue pisado. E tratou ele na hora. Tratou, pega azeite, amolece aqui, a carne está com a rachadura do crânio aqui, tá aberta aqui, tira esse sangue aí, velho. E depois de tomar cuidado, pega com cuidado, põe no carro, vamos para a estalagem. O caminho, vamos para a estalagem. E chegou lá e cuidou dele, levou para o quarto, apagou o quarto e cuidou dele até o outro dia. No outro dia, ele vai aos negócios dele, chega para o dono da estalagem e diz: cuida dele e tudo que demais, porventura, tu precisar gastar, gasta, que eu vou te reembolsar quando eu voltar. Não pediu o feno da mula, não. Pediu não. Não procurou saber se ele tinha propriedade para reembolsar, não. Não procurou saber, não. E esse é o padrão. O padrão de tratamento humano é o samaritano. O padrão de humanidade é Yeshua. Não é Isaías, não é Jeremias, não é Enoque, não é Elias, não é quem subiu, não é quem desceu, não é quem abriu o mar vermelho, não é Abraão. O padrão de humanidade é o Senhor que desceu e foi à cruz do Calvário, que tirou a sua roupa, se enrolou com a toalha e com a sua toalha lavou os pés dos discípulos dele. O Deus em forma humana, o Deus encarnado, lavou os pés de pecadores. Esse é o padrão, paradigma. Que Deus te abençoe, que a glória do Senhor encha o teu coração. Shalom Aleichem.